Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, nós estamos aqui na cidade de Franca, no estado de São Paulo, e estamos aqui reunidos para estudar o nosso Evangelho, estudar os ensinos do nosso querido Mestre Jesus, né? Então, nós ficamos muito contentes com todos que estão aqui conosco nas nossas janelinhas, seja as janelinhas abertas, seja as janelinhas fechadas, estamos aqui para esse estudo, que nos traz força, que nos traz esperança para continuar a nossa caminhada. Como é de costume, nós iniciamos com uma leitura, né, para a gente poder ir sensibilizando, né, entrando em sintonia com esses bons amigos que vêm nos assistir. Eu vou convidar a nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Boa noite, nós que agradecemos. Além túmulo, e se não for pela ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante, na grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro, consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas, aguardando um minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento, e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 68, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigada, Solange. Agradeço. Nós que agradecemos. E eu estou aqui, sabe? Essa leitura não foi escolhida. Essa leitura foi sequência. A espiritualidade vai encadeando tudo, né, meus amigos? Então, a gente vê assim, eu estou até aqui, ó, eu fico muito emocionada, né? Então, a gente vê que a gente ali é só um instrumentinho mesmo, né? E para isso, meus amigos, eu vou chamar a nossa irmã Iraídes, né? Que vai fazer para nós a nossa oração, para a gente poder abrir a nossa reunião, né, Iraídes? Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Você bem sabe, né, como que os espíritos vão interferir. Encarnados e desencarnados. Opa! Fora as sementes, né, que são os pensamentos, as palavras que lançamos no universo, e isso tudo contribui, né, para a luz do mundo, né?
Vamos vibrar coisas boas, né, Iraís? Então, meus irmãos, aqui na segunda-feira, né, esses instantes tão pequeninos, né, mas tão grandiosos para nós, né? Da doutrina espírita, que nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a esses espíritos bondosos, né, todos eles, por trazer para nós, né, esse esclarecimento. Inclusive, dar-nos a oportunidade de estarmos aqui. Doutrina que esclarece, que consola. Nós agradecemos, Senhor Jesus, por serdes a porta, não medir de sacrifício e renúncia, para trazer verdades sublimes para nós. Obrigada, Jesus. Obrigadas, Espíritos, que são a chave dessa bendita doutrina, que vem nos fortalecer na fé raciocinada, que vem nos mostrar os ensinamentos de Jesus com tanta clareza, com tanto amor, que possamos contribuir com Jesus na obra da grande regeneração de nós mesmos, dos nossos irmãos e do nosso planeta. Abençoe, Jesus, encarnados e desencarnados, que possamos, nesses pequenos instantes, junto com essa espiritualidade amiga, seus trabalhadores de luz, a propagar essas verdades, a chegar até nossos irmãos, consolando, esperançando, dando força e coragem para quantos se lançam ao desânimo, à frustração, à tristeza, ao peso do momento, das energias do momento. Se conosco, Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de podermos conviver contigo nesses instantes sublimes do seu Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado é seu bendito e santo nome, no céu, na terra, nos círculos espirituais. Dai-nos, Senhor, o pão material, o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando aqueles que nos ofendem. E não nos deixe entregue à inferioridade de nós mesmos. Ampare-nos sempre, Senhor, pois que em ti brilha o reino do poder e da glória. Que assim seja. Agradecemos também a equipe do José Marques Garcia, tão presente no lar de cada um de nós, nos amparando sempre nos momentos que precisamos, nos escorando, né? Eu vou, Marcos, eu falo sempre. Obrigada, obrigada. Que assim... Muito obrigada, minha amiga. Eu vou convidar agora a nossa amiga Keila, que irá fazer uma pequena leitura da obra de Kardec, e essa foi escolhida, viu, meus amigos? É sobre o juízo final. Seja bem-vinda, Keila. Obrigada. Tá legal assim? Tá bom? Tá bom. Juízo final. A doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a razão, por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e durante a eternidade que se seguirá à sua destruição. Que utilidade teriam, então, o Sol, a Lua e as estrelas, que, segundo a Gênese, foram feitos para iluminar o mundo? Causa espanto que tão imensa obra se haja produzido para tão pouco tempo,
e a benefício de seres voltados de antemão, em sua maioria, aos suplícios eternos. Materialmente, a ideia de um julgamento único seria, até certo ponto, admissível para os que não procuram a razão das coisas, quando se cria que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e que para seus habitantes fora feito tudo o que o universo contém. É, porém, inadmissível desde que se sabe que há milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades pela eternidade, em fora e entre os quais a Terra é dos menos consideráveis, simples ponto imperceptível. Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não se concilia com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta de contínuo como um bom pai, que deixa sempre aberta uma senda para o arrependimento e que está pronto sempre a estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus entendesse o juízo naquele sentido, desmentiria suas próprias palavras. Allan Kardec, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. As predições, capítulo 17, predições do Evangelho, juízo final. Muito bom, muito obrigada, Keila, pela sua leitura. E agora, meus amigos, vamos convidar a nossa amiga, a nossa amiga Doroti, né? Que vai fazer esse tema bem pesadão, né? Juízo final, né? Sou até meio assim, né? Seja bem-vinda, querida Doroti. Obrigada. Que Jesus nos acompanhe, nos ilumine a todos, nos Yes. abençoando, nos dando oportunidades, né? Como temos oportunidades, sempre, sempre, sempre. Que Ele possa estar conosco nesse momento, para que todos nós possamos aproveitar os estudos dessa noite. Que assim seja. Eu vou voltar a tirar, tá? Tá bom. Eu só queria dar um abraço para a Cida. Quanto tempo que eu não a vejo? Muito bom, viu? Se ficar baixo, vocês me avisem, tá? Que aí eu ponho de novo. Mas tá bom. Então, nós vamos falar hoje um tema realmente pesado. Nós vamos falar sobre o juízo final. Na verdade, sobre uma parábola, conhecida como a parábola do juízo final. Outros conhecem como a parábola dos bodes e das ovelhas. É um tanto quanto estranho isso, mas é muito interessante. Eu vou ler a parábola para a gente começar. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde, vós que fostes benditos por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos?
E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhe responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um desses mais pequeninos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de teto e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhes responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas eles lhe responderá: eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E então, estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. É uma parábola que vem nos falar e complementar sobre o juízo final. Sobre um grande julgamento, né? Vamos dizer assim. Muito se fala em todas as religiões, e cada religião tem uma maneira de enxergar esse juízo final, tá? Essa crença de julgamento que Deus estará aqui, vai nos dizer, você à direita, você à esquerda, ou pelas coisas que nós praticamos, e depois nos atirar em fogo, ou nos mandar para algum lugar, ou... Bom, cada visão é diferente, cada interpretação diferente. Mas a maioria acredita que vai ser no final, né? Quando tudo chegar no final, haverá esse julgamento. E o que é esse final? Final da raça humana? O que é o final? Outros acreditam que realmente seja agora em vida, né? E com a volta de Jesus. Aqui eles estão dizendo que prenunciam que Jesus voltará para fazer esse julgamento. Então, quem é cristão, imagina Jesus voltando e dizendo, né, que todos nós temos um destino. Jesus nos condenará ou nos tornará livres, vamos dizer assim. Para alguns, acreditem, acha-se que Jesus voltará e ressuscitará os mortos. Bom, vamos dizer que cada evolução, cada nível de evolução acredita de uma forma diferente. Mas nós temos religiões que realmente acreditam que haverá ressurreição dos mortos. Vai desafiar a ciência? Vai, né? Vai dizer assim, olha, sabe, aquela pessoa que faleceu e vai voltar agora. 50, 100 anos de desencarne e vai ressuscitar agora, é alguma coisa que realmente não cabe numa fé raciocinada, né? Se nós pararmos para pensar um pouquinho. Muito bem. Porque o espírita, gente, não acredita no juízo final. Por que esperar o fim para fazer um julgamento? Nós somos julgados todos os dias. A cada desencarne nosso, nós sofremos um julgamento. Nós vamos dizer, vamos passar pelo umbral e vamos para onde nós temos condições de ir.
segundo as nossas obras, a cada encarnação. Não é no final. Não é esperar o fim da vida na Terra para poder fazer esse julgamento. Não é esperar que Jesus, em toda a sua magnitude, voltar aqui para fazer esse julgamento. Não, não e não. O espírita não pode acreditar nisso. O espírita vai acreditar que cada desencarne um novo julgamento. Seremos julgados por aquilo que fizemos, por aquilo que deixamos de fazer, né? E aí sim tomaremos o nosso rumo segundo essas obras. Muito bem. Nós pensamos que todo o processo que nós temos agora, todos esses processos são para regeneração. Claro, nós acreditamos que o nosso mundo vai sofrer uma transformação. E vai deixar de ser esse mundo de expiação para ser um mundo de regeneração. Isso sim. Por quê? Porque é a base de evolução. Todos nós evoluímos. E a nossa Terra também. O nosso sistema, o nosso globo, o nosso sistema solar, são seres vivos que também sofrem evolução. Todas essas turbulências pelas quais nós estamos passando hoje, sempre ocorriam. Se formos ver aí na Bíblia, na época de Noé, teve um dilúvio, foram 40 dias chovendo e aquela coisa toda. E aí? Isso foi há quantos séculos atrás? Então, isso já ocorria. Todas essas turbulências por que estamos passando hoje, sempre ocorreu. E sempre vai ocorrer, porque faz parte da nossa evolução. É natural, faz parte para o nosso aperfeiçoamento. Visa mudar as condições naturais para o nosso aprimoramento intelectual. Nós temos que aprender a conviver com essas turbulências. Nós temos que ser inteligentes o suficientes para lidarmos com tudo isso. Tudo que estamos passando hoje, consequência. É consequência dos nossos atos. E onde dizer assim, mas eu não fiz nada. Eu não tive nada a ver com isso. Eu não joguei um papelzinho no lixo que não fosse dentro do lixo. Então, eu não devo nada. Bom, mas deixou o vizinho fazer, mas o outro fez, o outro. Todos nós temos as nossas culpas. E isso é consequência. Muito bem. Mas são consequências gerais e nós vamos passar por isso de qualquer forma. De qualquer forma. Vamos só tomar um exemplo. Há muito tempo atrás, existiam criaturas na nossa Terra, gigantes, ferozes, que eram os dinossauros. E eles foram extintos. Ah, mas sabe por quê? Caiu um meteoro. Mas caiu um meteoro e destruiu eles, ou foi um vírus, ou foi uma bactéria, não importa. O que importa é que se eles vivessem hoje, nós não teríamos condições de viver. Então, tudo o que acontece é para nos auxiliar. Nós não podemos obviar isso, né? Faz parte da nossa evolução. E nós, como animais, também um dia seremos extintos. Não se esqueçam disso. Mas então, por que estamos falando do juízo? Por que será que muitas religiões acham que Jesus voltará ou que Jesus previu
em seus sermões proféticos que iria acontecer tantas coisas. Se voltarmos um minutinho na Bíblia, em Mateus, no capítulo 24, nos sinais do fim, vamos dizer assim, Jesus realmente fez algumas previsões, né? Ele disse assim, Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções de um templo. Vocês estão vendo isso? Perguntou ele. Eu garanto, não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Eles estavam olhando para o templo de Salomão. Tá? Vendo Jesus ser assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu, cuidado, que ninguém nos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. É bem extenso, mas o que eu queria chamar a atenção é para isso. Então, Jesus, falando sobre isso, né, com seus discípulos, ele mostra que alguma coisa iria realmente acontecer. No ano de 70, depois de Cristo, houve realmente terremoto, alguma coisa assim, que destruiu o templo de Salomão. Jerusalém foi muito abalada. E realmente não ficou pedra sobre pedra. Ou melhor, um muro resistiu. O Muro das Lamentações. Todos devem conhecer, né? Então, Jesus previu algumas coisas. Mas previu essa destruição, não falou no fim do mundo. Ele disse, inclusive, que não é o fim. Haverá guerra, haverá guerra. Haverá cataclismas, haverá, mas não é o fim. Então, não vamos pensar em termos de juízo final, porque não vai ter um fim. A nossa Terra vai evoluir ao ponto de se chegar a ser regeneração, né, a ser um planeta de regeneração, e nós vamos batalhar para chegarmos mais longe ainda. Vamos manter as nossas vidas aqui até chegarmos a ser um mundo celeste, um mundo feliz, né? Mas sempre o planeta acompanhando isso. Não tem como ser apenas o ser evoluir, não. Não seus habitantes, não. O planeta também tem que acompanhar. Muito bem. Nessa parábola da separação dos bodes das ovelhas, né, que faz parte desse contexto de sermão profético de Jesus, juntamente com a parábola das 10 virgens e também a parábola dos talentos. As ovelhas simbolizavam os espíritos que já estavam livres do egoísmo, do orgulho, dos vícios, dos costumes de praticarem o mal. E os bodes simbolizavam os espíritos que não sentem o desejo de observarem os preceitos evangélicos, que se comprazem ainda no mal e na ignorância. A separação a que Jesus se refere é feita diariamente. Logo que um espírito desencarna, é levado automaticamente para as regiões do mundo espiritual a que tiver feito o jus
pelo modo pelo qual aplicou sua vida na Terra. Irá para as regiões elevadas e felizes ou para as regiões baixas e de sofrimento, conforme seus merecimentos. A nova era de evolução será marcada com a passagem da Terra de um mundo de expiação de provas para um mundo de regeneração, sendo desterrados daqui os espíritos rebeldes às leis que terão uma nova chance em outro mundo. Os mundos também evoluem, né? Kardec ensina que existem mundos primitivos, que são aqueles onde se reencarnam espíritos que estão iniciando sua evolução. Todos os mundos se modificam, evoluem sempre. A Terra já não é mais um mundo primitivo, é um mundo de expiação e provas. Aqui os espíritos se encontram uns para provar o que já conquistaram de bom e outros para corrigir erros cometidos no vosso passado, em outras vidas. Portanto, os endividados com as leis divinas, por erros praticados livremente, sofrem as consequências dos seus atos num trabalho de reparação e de acertos de erros cometidos com a violação das leis divinas que regem os destinos do universo. Todos têm o direito de evoluir, cumprindo assim o ensinamento de Jesus quando ensinou: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. É por isso que aqui existe gente boa e existe gente não tão boas. Muitos afirmam que o mundo está perdido, que não tem jeito. Mas será que está perdido mesmo? As criaturas que assim pensam só conseguem enxergar do lado ruim das coisas. Mas se olharem para o outro lado, coisas boas são realizadas diariamente. Muita gente trabalhando no bem. O mundo está melhorando. Há ainda uma mistura de bem e mal, mas está chegando a hora da separação. E me perdi. Está chegando a hora da separação e nós vamos a separação do joio e do trigo. A doutrina espírita nos ensina que a Terra ainda é um mundo de expiação e provas, mas vai se transformar em um mundo de regeneração. E após, só terá lugar para os bons. Os que tiverem a disposição de continuar procedendo no campo do bem. Os que não estão procedendo corretamente, que não merecerem viver em um mundo melhor, serão retirados daqui. E pela lei da afinidade, serão atraídos para outros mundos. Talvez para algum semelhante à Terra, atualmente, ou para um primitivo, onde haverá choro e ranger dos dentes, como ensinou Jesus. Essa transição não é o fim do mundo. É a sua renovação e promoção para um mundo melhor, chamado mundo de regeneração. O tempo para essa regeneração é indeterminado. Pelos últimos acontecimentos atmosféricos que têm abalado a Terra, é possível entender e sentir que algo diferente está acontecendo. Mas não é determinação do fim do mundo. Retornando a 50 anos atrás, constataremos o progresso conquistado, quantas novas descobertas vieram de encontro ao bem-estar da humanidade. A vida está se tornando melhor. Mas tem gente atrapalhando a tranquilidade e o bem-estar dos bons. Não é justo que os bons paguem. Estes serão retirados daqui e transferidos para uma escola de correção de seus erros. Não existe, portanto, o fim do mundo. O que existe é a transformação do mundo. O momento é de transição, e aí está a causa dos distúrbios verificados. Tudo no universo é evolução. Tudo se transforma para melhor. O mundo não se destrói. Muitos pregam que Jesus falou em final dos tempos, quando falou sobre o juízo final, na separação dos bons e dos maus.
interpretam erroneamente essa passagem como se a ele pregasse o fim do mundo. O ensino de Jesus é claro. Ele falou sobre a separação que está acontecendo. Os que colocam à sua direita, são os que permanecerão. E os da esquerda, os que perdem afinidade com o mundo de regeneração e são atraídos por afinidade para um mundo inferior. Para os espíritas, não existe o fim do mundo pregado pelos homens. Os grandes pensadores de todos os tempos, como os maias, sabiam disso antes de reencarnar aqui. Traziam a ideia de que haveria essa mudança e predisseram um determinado tempo para o final do mundo, mas não no mundo físico, e sim no mundo moral. O fim do mundo, segundo Jesus, é o fim da situação de provas e expiações para o de regeneração pela transformação. As leis de Deus são baseadas na lei de amor e seus desígnios têm por fim a pureza e a felicidade de toda a humanidade e não a sua destruição, o que demonstraria prepotência e falta de amor aos seus filhos. Tudo na obra de Deus é perfeito e regido pela lei de amor. E essa razão de sua tolerância, concedendo a todos oportunidades, tantas quantas forem necessárias, através das reencarnações sucessivas, com o objetivo de que todos possam tornar-se perfeitos e, assim, conquistar a felicidade plena. As benesses divinas são distribuídas com justiça e cada um recebe segundo suas obras, de acordo com a lei do merecimento. O tema fim do mundo domina as atenções nos dias atuais. Além do exposto, pode-se buscar na lucidez de Allan Kardec e na clareza dos espíritos superiores o que ensinam sobre a intrigante questão, onde se enquadram mortes coletivas, transformação do planeta e flagelos destruidores. Os interessados em conhecer mais sobre esses flagelos, leiam o Livro dos Espíritos na questão 737 a 741, na 258 a 273 e da 990 a 1000, sobre provas e expiações. Leiam também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, sobre mundo, sobre diversas moradas na casa de meu pai, diversas categorias de mundo habitados. E a Gênese, no capítulo 18, temos comentários muito elucidativos sobre os tempos são chegados. Na Gênese, eu trouxe 2 itens do capítulo 8, que são chamados de sinais do tempo, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Ou seja, porque nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui porque esse tempo foi designado a nós. Nós escolhemos estar aqui, tá? Nós escolhemos. E vamos observar tudo o que acontece à nossa volta e vamos tentar melhorar de todas as formas possíveis para que nós possamos merecer continuar nesse planeta. O item 3. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que depois de ter estabelecido leis, se acha recolhido à inação, deixando as coisas caminharem por si sós. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis. Mas
porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Esse pensamento, que em tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Cessasse ele um só instante de atuar, e o universo seria como um relógio sem pêndulo, pois vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores, dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. Então, quando nós pensamos em tudo que está acontecendo hoje, muitas pessoas falam assim, Deus se esqueceu da gente. O que está acontecendo? Por que tantas pessoas sofrem? Por que está acontecendo isso? Pessoas perdem suas casas, perde tudo. Tem que começar tudo de novo. Pela água, pelo fogo. Deus não está vendo? Deus tem as suas leis e elas são de amor e são imutáveis. Ninguém muda as suas leis. Ninguém muda as consequências que nós temos que passar. E volto a repetir, nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos passar por esse período. Então, o nosso dever é ajudar de todas as formas a que essa mudança no nosso planeta seja feita com toda a sabedoria, toda a inteligência, com todo o amor. Porque nós precisamos, sim, permanecer aqui. Mas aí, nós dissemos, né? O que vem nos consolar? Né? O que nos consola? Vamos então voltar no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. E lá começa assim. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Muito bem. Jesus nos disse, não turbe o vosso coração. Ou seja, não tenhas medo. Não fique com o coração torturado, pesado, magoado. Porque Ele está no comando. Ele está olhando por nós. Não tenham medo, não turbe o vosso coração. Deus está de todas as formas olhando por nós. A transição é fácil? Não. A transição é dolorida. Como Mateus escreveu ali no capítulo 24, muitas dores. O início dessas dores estão começando agora. Agora nós vamos mudar. Agora vai haver todas as transformações porque nós precisamos passar. Vai ser dolorido? Vai. Vamos sofrer muito? Vamos. Mas nós temos Deus. Nós temos Jesus nos consolando. Por isso mesmo, nós podemos muito ajudar. Nós podemos muito fazer bem, todo o bem que nós pudermos. Muito bem. Ainda um detalhe. Essa parábola, e a gente não pode deixar de citar, Kardec, em toda a sua inteligência, em todo o seu dinamismo, em todas as suas pesquisas,
ele coloca essa parábola iniciando o capítulo 15 do nosso Evangelho. E no capítulo 15, ele não fala de fim de tempos, ele não fala de mudança, ele não fala de transformação. Ele fala simplesmente: fora da caridade não há salvação. Porque todos olham a parábola e veem exatamente o trechinho que fala sobre juízo final, sobre separação de pessoas, de espíritos. Separação das ovelhas dos bodes. Mas não vê o fundo, que é caridade. É ajudar, é fazer com que o nosso semelhante nos considere pessoas boas, que nós possamos ajudar a todos. Da forma que nós conseguirmos. Muitos dizem assim, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro. Não, mas não é com dinheiro, não. Não é com dinheiro. A caridade a gente faz a todo segundo da nossa vida. De todas as formas. É ajudando uma pessoa, secar uma lágrima, ouvir o que a pessoa tem de desespero em sua alma, ajudar a curar uma ferida. É assim que nós vamos melhorar nosso mundo. Não pensarmos em termos de fim de mundo. Né? Não podemos pensar assim. Muito bem. E para concluir, eu vou dizer a vocês. Eu falei sobre 3 parábolas. As minhas 3 últimas estadas aqui com vocês, eu falei sobre a parábola dos talentos, eu falei sobre a parábola das 10 virgens, e agora sobre a parábola do juízo final. Essas 3 parábolas fazem parte do sermão profético de Jesus, que na Bíblia é destacado, vamos dizer assim, como sermão profético, conhecido como sermão profético, né? Onde ele queria nos passar informações sobre o momento em que nós estamos vivendo. Mas o que falavam mesmo essas parábolas? Nós vimos que a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, ambas de orientação mais direta aos trabalhadores da Boa Nova, mostram-nos as consequências das nossas atitudes para a nossa evolução espiritual. A parábola das 10 virgens traz como lição principal a importância de estarmos sempre vigilantes e de trabalharmos em benefício da nossa ascensão. Vigilante. Vigiai, porque nós não sabemos a hora, né? Nós não sabemos o dia e nem a hora. Era assim que dizia a parábola. A parábola dos talentos indica-nos a necessidade e a responsabilidade que temos na multiplicação dos bens recebidos de Deus, sabendo agir com destemor. Muito bem. Na parábola dos talentos, cada um recebe o seu quinhão e vamos trabalhar com eles. Todos nós temos dificuldades em aumentar esses talentos, mas nós temos que ter boa vontade para que nós possamos aumentá-los. E a parábola do juízo final mostra que o juízo final, na realidade, é o julgamento das criaturas perante suas obras. Ou seja, o que fizermos de bom hoje advogará a nosso próprio benefício amanhã. Não tem como ser diferente. Consequências, consequências e consequências. Que a paz do Mestre fique no coração de todos nós.
Que assim seja, Doroti. Eu não vou despedir de você, que eu gostaria, assim, se você pudesse, assim, bem sucintamente, esclarecer o que é as trevas, porque tem hora que a gente até entende, mas fica assim, meio receoso. Será que está certo? Será que não está? E depois, a primeira é essa, depois tem mais uma. Depois tem mais uma. Será que eu vou conseguir responder? Eu vou me fazer entender, né? Vamos ver. Bem simples, assim, o que é trevas? O que é as trevas, né? Bom, quando nós desencarnamos, e nós estamos em situação de, vamos dizer assim, de muitas consequências que virão, nós sofreremos, vamos dizer assim, uma nebulosa, né? Aquela sensação de que estamos no escuro, que nós estamos em lugares que não nos pertencemos, que é o lugar em que nós não pertencemos, que nós estamos em desconforto, né? São situações que eu falo assim, as trevas, ela não é um local, mas uma situação nossa, que nós estamos no escuro, nós nos sentimos no escuro, porque dependendo daquilo que nós praticamos na nossa jornada aqui, quando desencarnarmos, nós não vamos ver nada, né? A gente lê muito sobre desencarnes de pessoas que assistem o seu próprio velório. Não é para qualquer um, gente. Porque quando acontece da pessoa desencarnar, se ela tem muitas coisas para sofrer consequências, a primeira coisa é a escuridão. Ela vai ficar sozinha, não enxerga ninguém. As pessoas, vamos dizer assim, as famílias em volta tentando ajudar, e a pessoa não consegue enxergar. É cega. Então, as trevas é exatamente isso. Não pensem que seremos jogados às trevas eternamente. Não. Ninguém sofre eternamente. Só sofre enquanto quer sofrer. Ou enquanto não tem condições de mudar a sua condição. Porque quando consegue, através da prece, através depois que está lá, teria que ser prece ou pedido de ajuda, humildade para pedir, aí muda a sua situação. Abre-se uma luzinha, naquela treva toda, abre-se uma luzinha, e aí, de repente, está iluminado. Porque ninguém é desamparado, né, Doroti? É isso que a gente tem que ter em mente, né? Isso. Tem gente que tem um temor muito grande pela morte. Ai, eu vou para o inferno, eu vou arder lá na chama. Não, para nós espíritas, não é isso. A Doroti quase já respondeu a segunda questão. Porque Santo Agostinho, né, ele nos diz que todas as noites ele faz, né, ele faz ali um julgamento das atitudes dele. Então, quem é que nos julga, Doroti? Quem nos julga? Nós mesmos. A nossa consciência. A nossa consciência. Não tem outra coisa, gente. Deus não é o juiz que aponta para a gente e diz assim, eu te condeno. Não existe isso. Não existe isso. Essa figura de juiz dizendo, você está condenado? Não. Eu vou ser condenado enquanto eu me condeno. Sim. Enquanto eu não tenho condições de mudar a minha situação. E a situação das trevas seria essa consciência, né? Essa consciência, a conscientização que a gente tem que começar a ter, né? Quando nós lemos o Nosso Lar, que André Luiz desencarna, e que ele chega no umbral, gente, ele está na escuridão. E ele chega lá e ele vê o pessoal gritando para ele, assassino, suicida. Ele fala, gente, o que é isso? Esse povo tá louco. Onde você viu? Eu não me suicidei.
Eu não fiz nada de ruim. Eu era um médico, era um agente importante. Até que ele conseguiu ser humilde, né? Para poder aceitar a sua situação. Aí ele vai cair em si. É. Para André Luiz foram em torno de 10 anos. Para nós, não sei. Não sei. Tem amigos nossos aqui que vai ser logo. Eu vou demorar muito, eu sou muito trevosa ainda, né? Então, meus amigos, Dorothy, então, obrigado por ter nos clareado, né, essa questão, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala em trevas, vem esse medo, no juízo final, é a nossa querida consciência, né? Uhum. De consciência tranquila, então isso é muito importante, né, meus amigos? Sabe que eu falo assim, que às vezes a gente acredita em algumas coisas, né? Que nos puxam para essas trevas. Sim, sim. Tá? Ah, mas eu acho que eu fiz isso certo. Não, você sabe que você está fazendo a coisa errada. E está fazendo. Oh, mas é só eu que estou errada? Não. Só eu que estou certa? Não. Peraí, vamos pensar. Vamos raciocinar. A nossa fé tem que ser raciocinada, gente. Nunca se esqueçam disso. Raciocinem. Porque nós precisamos entender aquilo que está acontecendo conosco. Se eu estou numa treva, num lugar escuro, e eu sei que eu desencarnei, porque eu não consigo conceber um espírita que fala assim, eu desencarnei e não sabia. Sabia que eu desencarnei. Então, fui para as trevas porque eu não sabia, porque senão eu tinha orado. Sim, sim. A prece é o melhor remédio, meus amigos. E a melhor arma. Não tem É outro. a arma que nós temos para lutar. Não tem outro caminho. E eu quero só esclarecer uma coisa. Quem não acompanhou, meus amigos, a nossa amiga Valdete, pode ir até no nosso canal, lá no Esperança e Fé Connect, né? Esperança e Fé Connect, tem lá uma playlist do livro Voltei, onde nosso irmão Jacob teve essa oportunidade, né, de acompanhar o seu desencarne. Então, a Valdete nos contou essa história. Mas Jacó era muito iluminado. Então, né? Era muito iluminado. Né? E assim mesmo ele deu as balançadas dele. Pois é. Então, meus amigos, o motivo, muitas vezes, da gente trazer certos assuntos é para a gente dar uma balançada, pensar, estar ligado em sintonia do bem, do amor. E a gente sabe que na atualidade não está sendo fácil, né? Mas quando a gente vê uma notícia ruim numa televisão, desliga, procura um outro canal, onde tem pessoas só reclamando. Se a gente não conseguir tirar ela daquela situação, a gente tem hora que a gente tem que até afastar um pouquinho, né? Afastar das maledicências, tudo, que é próprio da nossa condição ainda, né? Então, assim, tentar elevar, né? Querida, nós agradecemos, viu? Foi Eu que muito bom. agradeço. E te aguardamos em novembro, se Tá, Deus eu te ligo para falar. Então, tá bom, Dorothy, gratidão. Muito obrigada mesmo. Que a equipe do senhor José Marques Garcia, senhor Ix Barçanufo, a nossa querida Mãe Santíssima, abençoe sempre esse trabalho de divulgação do Evangelho. E os coraçõezinhos estão aí subindo. Ó. Estou vendo. Gratidão, querida. Meus amigos, eu estava aqui conferindo, eu até falei assim, gente, semana que vem já é a última segunda-feira do mês. Eu pensei que eu estava errada, eu que olhei aqui no calendário, estava olhando o mês errado. Semana que vem, nós estamos na semana do dia 23 de setembro. E nós teremos aqui, pela USA Intermunicipal de Franca, mas hoje essa nossa amiga está residindo em Goiânia, aí pertinho do seu Ailson, lá na região centro-oeste, a nossa querida Nara Carlone.
ela vai estar falando, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, é uma continuação, e a gente vê que vai encadeando tudo, né? Então, eu convido a todos para que possam estar aqui conosco, né? Assistindo presencial na nossa sala virtual, e quem nos assistem, né? Depois gravado, também possa estar compartilhando aí com seus amigos. E quem não é ainda inscrito lá no nosso canal, no YouTube, vai lá, se inscreve, não acontece nada, não vai pesar no celular, não pesa no computador, é só escrever. E quando a gente escreve e compartilha os links da reunião, vai chegando a mais pessoas, o YouTube vai vendo que é um assunto que as pessoas estão querendo, e ele vai oferecendo para mais irmãos, e vai esclarecendo cada vez mais, né? A gente sabe, tem conhecimento aí que principalmente o Livro dos Espíritos, deixado em alguns lugares, salvaram vidas, né? Então fica aqui uma dica. E agora, meus amigos, vamos para a nossa finalização, a nossa sensibilização final. Nesse momento, vamos acerenando os nossos corações. Vamos conversar com Deus, com Jesus, com essa espiritualidade amiga. Que Jesus possa adentrar o nosso lar com a equipe dos nossos amigos espirituais, amigos afins do nosso lar, que vem nos amparar, que vem nos assistir. Que possa abençoar a cada um de nós, trazendo o medicamento para as nossas águas. Quem não pegou seu copinho, sua jarra, mentalize o seu filtro, onde é também colocado esse medicamento para todos do lar. Também rogamos que o passe, que os bons amigos espirituais que estão dentro do nosso lar possam trazer o passe juntamente com essa água fluidificada, que irá nos amparar, nos assistir nas nossas condutas, vibrando para os nossos irmãos que precisarão passar por cirurgias, pelos que estão nas casas de saúde, pelos que estão nos presídios, por aqueles, Senhor, que estão sem um norte, sem um destino, todos possam ser abençoados, amparados e iluminados. Hoje também quero rogar por aquelas mães que hoje despediram-se dos seus filhos, onde eles se encaminharam juntamente com os entes queridos para o plano espiritual. Abençoe essas mães. E assim, gratidão infinita, Senhor. Muito obrigado por estar sempre conosco, nos apoiando, nos assistindo. Senhor Adalto? Tânia, o Benjamin gostaria de fazer a prece, seria possível? Pode sim. Pai nosso, Prazer. que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade e de paz e de caridade. Na estrada da redenção, cumpra-se o seu mandamento, que não vacile nem erre, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o bom caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor.
auxilie-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nos irmãos que que andam andam distantes distantes do bem. do bem, com proteção de Jesus. Livra-nos a A alma alma do do erro, neste Este mundo mundo de de desterro, distante distante da de sua sua luz. luz, que Que é nossa a ideal igreja igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu o seu amor amor assim seja. seja. A paz da nossa Senhora Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, Benjamin. Que seu anjo da guarda, seu espírito protetor, esteja sempre iluminando a você. O Benjamin está com quantos anos, Benjamin? 8. 8 anos, que gracinha. Continue assim, meu amor. E sempre rezando, pedindo a espiritualidade amiga que o ampare, o ilumine o seu caminho. Viu? Fiquei muito feliz. Gratidão, viu? Beijo. Gratidão. Gratidão. Meus amigos, Obrigada. agradecemos então ao Benjamin, né, ao seu Adalto, a dona Shirley, que está ali, sempre tentando iluminar o caminho desses netinhos, né, que são os filhos do coração, né, 2 vezes. Então, Jesus ampare este lar e todos os lares que estiveram aqui conosco, todos que nos assistirão posteriormente. Gratidão infinita, meus amigos. Um beijo no coração e até a próxima semana. Fiquem com Jesus.